Amor não é um acontecimento fácil. Por mais que nós tenhamos isto como dom em nós, você, na sua vida e na sua experiência prática, sabe o quanto dói amar. Porque amor é isso. Amor é um acontecimento que se eterniza em nós pela própria força de ser Ele o que é. E o amor não pode conceber infelicidade. Onde há amor não pode haver infelicidade. Pode haver sofrimento, mas infelicidade não. Mas na vida nós temos duas possibilidades. Ou sofremos a dor de amar e somos felizes, ou sofremos a dor do desamor e somos infelizes a vida inteira. Por isso, Jesus subiu a um monte, certa vez, para falar aos seus amigos o grande significado da felicidade. E certamente os discípulos estavam esperando uma fórmula mágica, assim como nós escutamos o tempo todo hoje no mundo, fórmulas de felicidade que são absolutamente fáceis. Uma coisa me inquieta nessa fórmula de felicidade. Como é que você pode entender que alguém pode ser feliz chorando? Como pode ser alguém feliz no momento da fome? Como é que nós podemos fazer a reconciliação de duas realidades e descobrir nisso a felicidade? Como é que uma situação aparentemente que traz infelicidade, quando você descobre, por exemplo, a sua dor, a sua lágrima, você ter que entender que esta lágrima, esta dor, é a fonte da felicidade humana. E a beleza da vida muitas vezes está, não é naquilo que a gente consegue ver, mas é aquilo que a gente consegue ver a partir do que os olhos não podem. Só pode entender a felicidade aquele que já soube mergulhar naquilo que vem antes dela. Porque a vida humana é concreta, é no momento em que nós descobrimos que ela vai ganhando significado, que ela vai ganhando sentido, à medida em que a gente mergulha no antes, para depois conhecermos o verdadeiro depois. Só podemos falar de alegria se antes soubemos falar de tristeza. Só podemos falar de consolo se antes soubemos falar de desespero. Se você ainda não pôde descobrir o que verdadeiramente te faz feliz, ou que te realiza, se talvez você ainda não tenha descoberto o verdadeiro significado da sua vida, se ainda é triste, se ainda é infeliz, talvez seja porque ainda não foi capaz de mergulhar no mistério da sua tristeza, por exemplo. Talvez ainda não foi capaz de mergulhar no mistério do seu sofrimento e por isso não extraiu nada dele senão a decepção. A vida é assim. Se hoje você quisesse fazer um relato da sua vida e descobrir o quanto você já cresceu na sua história, se hoje você quisesse fazer um relatório da sua vida, quem sabe relembrar quem é você, fazer um relato de quem seja você, contar ao mundo quem é você, é só você fazer um relato de tudo que você já sofreu. Os sofrimentos humanos são muito parecidos, só muda de endereço. Já dizia minha mãe o tempo todo, cada um no seu canto, sofre seu tanto. Se hoje você tivesse a oportunidade de dizer quem é você, você não saberia dizer, se você não dissesse junto, tudo o que já aconteceu, que já lhe marcou, que já lhe definiu, tudo aquilo que você já sofreu, tudo aquilo que você já deixou partir, tudo aquilo que você já sepultou, toda a história de vida que já passou pelos seus dias, pela sua casa, pela sua família, porque não há ser humano concreto fora da experiência do sofrimento, de tudo que você precisou se empenhar, de tudo que você precisou lutar, de tudo que você precisou reconciliar dentro de você. E ali está a sua identidade, ali está a sua marca, ali está a sua cara, na vida que você se empenhou, nos amores que você amou, nos filhos que você educou, nas noites mal dormidas, para que aquela criança tivesse vida, para que ela continuasse viva, que só pode vencer aquele que soube lutar.
Nós somos, no tempo, na história, a soma de tudo aquilo que a gente já foi capaz de preparar. Mas não é um sofrimento por ele mesmo, não é sofrer por sofrer. Quando Jesus nos apresenta um jeito de ser homem, um jeito de ser mulher, está mostrando justamente que a vida, ela só é possível no momento em que nós conseguimos fazer a equação do sofrimento para vivê-lo na perspectiva da redenção. Se você tem que caminhar 30 quilômetros, é preciso dar um passo. O sofrimento da caminhada vale a alegria de uma chegada. Não há ressurreição sem o Calvário. Há também uma história interessante. Dizem que a águia americana, à medida que um tempo vai passando para ela, as unhas vão ficando curvadas, o bico vai ficando curvado, e ela vai perdendo o poder de caça. Vai perdendo o poder de caça justamente porque as garras já não conseguem segurar a presa. O bico já não consegue comer direito. E então, naquele momento, depois de ter vivido um bom tempo da sua vida, ela tem que tomar uma decisão. Então ela se refugia nas alturas, nas pedras, nos penhascos, e lá ela faz um processo doloroso que consiste em ficar diante de um paredão e bater o bico, ficar batendo o bico, até que comece a machucar, até que comece o sangramento, e até que aquele bico se desprenda dela. A águia precisa perder o bico que já não lhe serve. E é sofrido isso. Cai aquele bico e pelo próprio processo da regeneração da natureza, um novo bico vai surgindo. Cresce. Como se fosse uma criança ali se desenvolvendo de novo. E o processo ainda não terminou. Quando o bico já está novamente crescido, fortalecido, ela começa um processo de arrancar as unhas. Com o próprio bico novo, ela começa a arrancar as unhas que já não lhe servem mais, porque já estão curvadas, já não são capazes de segurar a caça. Se ela continuar com aquelas garras envelhecidas e sem poder de caça, o que acontece? Morre de fome. Não tem mais as características da águia. É uma águia, mas é uma águia sem poder. Depois de terminado todo este processo de arrancar as unhas, novas unhas começam a surgir, novas garras, jovens, fortalecidas. Terminado ali o nascimento das unhas, ainda não acabou o sofrimento. Pelo próprio instinto, ela sabe que precisa arrancar as penas, porque as penas também já estão velhas, e ela precisa de plumas novas, uma vez que tem um bico novo e garras novas. E ali então, começa a arrancar pena por pena, para esperar, mais uma vez, o processo da regeneração. Me parece que são 6 meses. 6 meses refugiada no meio dos penhascos para viver este processo. Com o bico novo, com as novas garras e com a nova plumagem, a águia consegue viver mais pela frente, o mesmo tanto de vida que ela tinha tido até ali. O momento da restauração, da nova plumagem, do novo bico, das novas garras, equivale ao mesmo tempo em que ela viveu. É como se ela começasse a viver de novo. Já parou para pensar o quanto que a natureza pode ser fértil para nos ajudar a entender o próprio significado das bem-aventuranças? Porque também nós, em muitos momentos da nossa vida, chegamos diante de uma situação, ou a gente vive o processo da perda para recomeçar, ou nós vamos morrer do jeito que estamos. Quando nós não somos capazes de reagir diante da própria vida, quando nós vamos nos entregando aos poucos, quando daqui a pouco a gente já não percebe mais vida em nós, quando a gente se sente orgulhoso por ser águia, mas uma águia sem poder de voo. Águias, o próprio significado da força, da luta. Todo cristão é uma águia em potencial, é capaz de alçar voos, é capaz de vencer os obstáculos. O cristianismo nos fortalece para isso, mas nós ainda vivemos rastejando e ciscando como se fôssemos galinhas e galos. Somos águias em potencial, mas vivemos como se fôssemos galinhas, nos quintais, nos terreiros. Sabe por quê? Ainda não tivemos a coragem de encarar
o sofrimento de verdade. Há duas formas de nós encararmos o sofrimento, há duas formas de nós encararmos a dificuldade. Ou encaramos de frente para vencer, e aí assumimos o sofrimento da luta de vencer aquela hora, assim como a águia é capaz de vencer o sofrimento de retirar as unhas velhas, o bico velho, trocar a plumagem. Ou então nós vamos ficar lamentando a vida inteira que não sabemos e já não conseguimos mais caçar. Ou enfrentamos o sofrimento da redenção. Esse sofrimento que transforma é aquele sofrimento da decisão diária, de você acordar e decidir: hoje Deus me quer de pé, hoje Deus me quer vivo, hoje Deus me quer lutando. Ou então nós vamos nos sucumbindo cada dia mais e vamos nos tornando apáticos, vamos nos tornando sem vida, achando que somos águias, quando na verdade nós só temos a aparência de águia, mas ainda não estamos transformados pelo poder da restauração que a vida pede de nós. Ainda não descobrimos a força que há no específico do que Deus pede de nós. As bem-aventuranças estão aqui para demonstrar que só podemos chegar à beleza do depois se soubermos viver a renúncia, o sacrifício, a luta do agora. Você experimenta isso na sua vida? Quantos jovens hoje, por exemplo, que estão vivendo a grande dificuldade do vestibular, não passa. Não é porque agora o vestibular está se apresentando como um monstro, é porque todo o processo do educacional foi vivido de qualquer jeito pela grande maioria. Não soube viver o sacrifício daquela hora, não soube viver o empenho daquela aula, que fará a diferença no resultado final, no momento em que ele tiver que dar respostas. O mau aluno não fica da noite para o dia. Ninguém fica alcoólatra da noite para o dia. Ninguém chega destruindo a casa da noite para o dia. É aos poucos que a gente vai deixando o empenho de lado. As famílias, as situações sociais hoje estão cada vez mais destruídas. Não é porque a gente se decidiu da noite para o dia, não. É porque a gente se decidiu aos poucos pela destruição. Quando a gente percebe que a vida vai se tornando infeliz, quando nós vamos nos tornando incapazes de viver a realização humana, que é o projeto de Deus para todos nós. Deus não quer ninguém frustrado, Deus não quer ninguém decepcionado, Deus não quer ninguém caído nas margens da sociedade, mas Deus nos quer de pé. Mas esse estar de pé necessita que no dia a dia a gente tenha esforço, a gente tenha empenho. Eu fico pensando, sabe, o grande perigo que nós temos de chegar um dia na morte sem termos realizado 50% do que nós poderíamos ter feito na vida. E você pode observar que geralmente quem tem medo de morrer são pessoas que não sabem viver. Quem tem medo de morrer geralmente não sabe viver. Porque quem vive bem, quem se empenha no que precisa se empenhar, não tem medo da morte. Faz da vida uma experiência real. Tem gente que vive ensaiando. Vive a vida como se fosse um ensaio. Amanhã eu faço, amanhã eu perdoo. Bem-aventurados os que não deixam para amanhã. Bem-aventurados os que sabem descobrir a beleza de ser feliz agora. Bem-aventurados aqueles que descobrem que a felicidade não é amanhã, mas é agora. A própria experiência de fazer com que a felicidade aconteça amanhã, eu já estou de alguma forma sendo feliz. A própria experiência de preparar a festa já é uma forma de viver a beleza da festa. E é por isso que quem espera demais pela festa se decepciona com ela depois. Vive o atropelo, fica só pensando no que vai ser, não está percebendo que o que está sendo já está sendo bonito, já está valendo a pena. E então quando chega a festa e passa e acaba, mas era só isso? Você é que não foi capaz de descobrir que preparar a festa já era uma forma de ser feliz, que já havia uma alegria escondida em cada momento da preparação. Porque a nossa casa está cheia de pequenos pacotes, cheio de pequenas felicidades escondidas. Porque às vezes nós achamos que esta grande felicidade estará num grande pacote final. Vamos atravessar um lugar e chegar lá, a felicidade está lá. Não.
A felicidade é justamente você ter a sensibilidade de abrir um armário da cozinha, tirar um pacote de arroz e você perceber que fazer bem aquele arroz, temperar bem, cozinhar bem, já é uma forma de fazer a felicidade acontecer ali naquela hora. Não é para ficar gostosa somente depois, não. É o processo de feitura, de dedicação ali, de você observar o processo da feitura, de você saber que tudo aquilo ali é detalhe seu sendo colocado. Aí você descobre que a felicidade é pequena e que ela vai se tornando grande à medida em que a gente vai juntando uma coisa na outra. Há um jeito de ser feliz. Não é uma receita mágica, mas é a atitude de cada hora, é a atitude de cada momento. Você se empenha para conseguir um resultado final. O atleta, por exemplo, o que diferencia um atleta medalha de ouro do medalha de prata? Às vezes, minha gente, 5 segundos, milésimos de segundos. Chegou à frente por uma diferença de milésimos de segundos. E sabe o que faz a diferença no final? Às vezes 5 minutos, 10 minutos a mais de treino por dia, que no final de tudo faz a diferença na vida de quem é medalha de ouro. E às vezes, no momento em que a gente descobre que precisa dar 5 minutos a mais para chegar no segundo ponto da bem-aventurança, da consolação, da alegria, no momento do sofrimento, no momento da luta, no momento da humilhação, quando a gente precisa dar 5 minutos a mais, nós não temos disposição, a gente não vê a hora de ficar livre daquilo. Se o treinador, se o atleta começa a pensar assim, ele jamais será um vencedor. Jamais será um vencedor e se contentará sempre em ser um terceiro, quarto, último lugar, porque ele já aprendeu a ser um perdedor, aprendeu a ser uma águia velha sem o poder de caça, aprendeu a ser uma cigarra eternamente debaixo da terra, que nunca sai para cantar, porque não vive de fato o processo de estar ali para ser o que é. O medalha de ouro é aquele que se desafia. Estou cansado, mas vou treinar mais 5 minutos. Porque isso, 5 minutos hoje, 5 minutos amanhã e depois farão diferença no meu resultado final. E tem isso diante de si, tem essa consciência de que não pode parar, de que não pode deixar de lutar, porque a vida, a felicidade só acontecerá na sua vida se ele souber viver o empenho daquela hora, a dificuldade daquele momento, se souber sorver com todas as forças aquele momento que está lhe batendo a porta, aquele desafio que precisa ser vencido. Porque há muitos de nós que precisa cair o bico e fica só olhando para o penhasco. Meu Deus, preciso começar a bater esse bico nesse penhasco. Vou começar amanhã. É igual dieta que começa na segunda. Nós sempre temos uma desculpa. Esse final de semana eu vou aproveitar. Depois eu começo. E aí nós vamos enganando a gente mesmo e nós vamos ficando só na primeira parte. Continuamos pobres, continuamos miseráveis, continuamos mesquinhos, continuamos enjoados, continuamos aborrecidos, continuamos humilhados, continuamos mortos, continuamos no sepulcro, porque deixamos de viver a perspectiva da vitória, porque a gente não tem a coragem heróica de bater o bico contra o penhasco e deixar que caia aquilo que já não é mais nosso. É igual pessoa que morre alguém da família e que não aceita a morte. Fica vivendo como se aquela pessoa existisse, estende o sofrimento a vida inteira, não é capaz de dar tchau, não é capaz de sepultar, não é capaz de compreender que as pessoas morrem, por mais trágico que seja a morte. Precisamos nos libertar disso. Morreu, vamos sofrer, mas vamos sofrer para que a cura aconteça em nós. Vamos sepultar o que precisa ser sepultado. Nisso consiste a maturidade. É igual o namorado que termina e que não aceita que o namoro acabou, fica eternamente sofrendo pelo namorado que não virá mais. E não são poucas as pessoas que hoje vivem a agonia, porque não sabe deixar as pessoas irem embora, não sabe deixar as pessoas partirem. Saudade é o revés de um parto, é arrumar um quarto para um filho que já morreu. Olha que coisa mais triste. Fazer da vida uma eterna espera de quem já não volta. E quem espera por aquilo que não é possível, já está sendo infeliz nas pequenas partes. Porque o bonito da vida é a gente descobrir, não deu certo, mas agora a gente pode ir além. Quem gosta de apontar para o que não deu certo são as pessoas infelizes. Quem gosta de apontar para aquilo que já não deu certo são aquelas pessoas mesquinhas, e nós estamos cheios de gente assim do nosso lado. Quantas vezes a gente não é assim na vida do outro? A gente não abre a boca para mostrar que está bom, a gente só abre a boca para mostrar que está ruim.
Quantas vezes nós fazemos na nossa vida isso, uma constante recordação para o outro de que ele não presta. Só pode apontar a pobreza do outro se você tem uma riqueza para apresentar para ele. Senão, o seu dedo acusador não serve para nada. Ele não faz diferença na vida do outro. O diabo, o demônio, essa força contrária que se opõe a Deus, que está presente em nós o tempo todo, nas nossas relações, forças demoníacas o tempo todo dentro de nós. Eu não gosto de imaginar o diabo como um homem chifrudo, não, apontando, não, sabe como que eu gosto de pensar o diabo? E que eu acho que é um jeito mais saudável de pensar? Quando a gente é mal nas pequenas coisas, quando o outro constrói uma relação de maldade só para enganar, isso é demoníaco em nós. É como se o mal estivesse aqui e eu tomasse uma parte dele e falar, eu agora quero ser mal também. Eu estender a mão em direção à maldade e dizer, venha para mim. Isso é demoníaco, isso é o diabo. E o diabo, essa força contrária, é aquele que fica parado nas esquinas da vida, nas portas das nossas casas, dentro dos corredores das nossas casas, para dizer assim, olha ali o que você fez de errado. Mesmo que a gente não tenha conseguido fazer certo, Deus, ao contrário de ficar apontando o que não foi feito, ao contrário de ficar apontando o que não deu certo, Ele apenas nos sorri e nos diz, olha o que ainda pode ser feito. Olha a beleza que ainda você não foi capaz de conquistar. Vive esse tempo debaixo da terra agora, de sofrimento, de luta, mas não viva triste não. Já descubra que esta luta, esse sofrimento, é redentor na sua história. Perceba que neste momento da sua história, há uma felicidade sendo nutrida, e que você só será capaz de reconhecê-la à medida em que você é capaz de perceber que neste momento da sua vida, da sua história, há uma dor acontecendo, mas há uma alegria sendo preparada. Só sabe ser feliz quem soube ser de fato triste. Só sabe ver o valor da riqueza aquele que verdadeiramente experimentou a pobreza. E é por isso que há um ditado popular que diz muito bem, tudo que vem muito fácil, vai embora muito fácil também. Que não precisou lutar para alcançar. A felicidade já foi dada para todo mundo. Deus não muda de ideia. Deus não amanhece mal-humorado e fala, hoje eu vou retirar o que já dei. Não. Se a felicidade não está acontecendo, é porque a gente ainda não teve forças de arregaçar as mangas, ou a gente ainda não teve coragem de enfrentar o penhasco, ou a gente ainda não teve coragem de enfrentar a solidão da terra, e a vida foi ficando preguiçosa, e nós fomos ficando preguiçosos, nós não fomos nos tornando capazes de assumir o sacrifício daquela hora, daquele momento, e aí ficamos colocando a culpa em Deus. Mas e a minha parte, e a sua parte? Onde é que está o nosso empenho? Onde é que está o preparo nosso de cada dia? Aquilo que você olha e enfrenta, gente do céu, eu não posso continuar com esse bico caído desse jeito. Eu tenho que ter coragem de mexer na minha história, nos meus sentimentos. Eu tenho que tomar coragem de mexer nas minhas feridas, porque é somente mexendo que eu vou me tornar capaz de viver a cura, a experiência da reconciliação interior. Quantos de nós precisamos fazer isso? Quantos de nós precisamos aqui viver neste momento, agora quem sabe, sair deste sofrimento que não tem nenhuma redenção nele? Sofremos por sofrer, vivemos por viver, a gente vai vivendo pela metade, a gente vai vivendo como se fôssemos vamos fazendo da vida apenas uma experiência de metade. Dizem que na China há um rio chamado Rio Amarelo, diferente dos outros rios, porque este rio, ele acaba antes de morrer. Mas você poderia me perguntar assim, mas padre, qual é a diferença que existe entre acabar e morrer? Não é a mesma coisa? Não. Quando a gente morre, nós na verdade entramos numa nova perspectiva de vida, não é assim que a gente acredita? Então a gente não acaba, a gente continua na eternidade. A morte é apenas um momento de transformação. A gente se transforma em outra coisa, a gente entra em outra perspectiva, a gente entra em outra realidade. E o rio morre no mar. Isto é, ele deixa de ser água doce para se misturar nas águas salgadas. Então, aquilo que era rio morre no mar, isto é, transformou-se em mar. A água não seca, ela se mistura nas outras. E o Rio Amarelo, esse rio da China, ele não tem força para chegar ao mar. Então ele não morre, ele acaba.
ele vai secando. Ele não tem força para ir além. Ele não chega ao destino final. E veja bem você que o remanso das águas de um rio não tem outro significado senão levá-lo a morrer no seu destino final, que não é uma coisa triste. A morte não é um acontecimento desastroso para o cristão. Também para o rio não é. Morrer no mar é chegar ao destino final, ao destino tão esperado. O movimento das águas não quer outra coisa senão lançá-lo para o seu destino final. Veja bem que um rio, ele só é capaz de chegar no mar à medida em que ele tem afluentes. Isso é, à medida em que ele tem outros rios que se juntam a ele, em que ele não está só, porque sozinho ele morre. Ele acaba antes de morrer. Sozinho ele não chega ao destino final. Quantos de nós também não corre o risco de ser este rio amarelo? A própria expressão já diz, né? Lá em Minas, quando a gente não está, ixi, eu amanheci meio amarelo. E esse sorriso amarelo, a gente fala, né? Sem graça, sem vida. Se hoje está com um sorriso amarelo, isso é, está um sorriso que está acabando. Ele nem começa, já acaba. Parece que só sorri, né? Já acabou. Agora, o sorriso, quando ele é de fato, ele morre na alegria. Ele pode até terminar, mas ele não acabou. Ele morreu, isto é, transformou-se, iluminou os olhos. O sorriso de fato, o sorriso de verdade, é aquele que ilumina os seus olhos. Você percebe quando o sorriso é mentiroso, é quando ele é só na boca, aí ele é amarelo. Agora, quando o sorriso é capaz de ultrapassar os limites da boca, ele ilumina os seus olhos. E aí você nem precisa ficar com os dentes reganhados. A gente olha em você e a gente já percebe que há um sorriso nos seus olhos. Uma palavra a gente pode entender errado. Agora você nunca poderá me dizer: Padre Fábio, eu não entendi o jeito como você me olhou. Porque o olhar dispensa as palavras. Quando a gente olha, não é preciso dizer nada. Um olhar não engana. Um sorriso sim. Uma palavra sim. Não há equívoco nos olhares. E por isso, o olhar talvez seja a linguagem dos silenciosos, daqueles que não precisam dizer muito para comunicar. Você, quando olha para o seu filho, você sabe muito bem o que você está dizendo. Quando você olha para o seu filho, você consegue reconhecer nele o que ele está lhe dizendo. Um único olhar, no meio de tantas vozes que condenavam, se torna capaz de reerguer, de levantar-se. Um único olhar é capaz de reerguer alguém que está caído. Eu gostaria muito, do fundo do meu coração, que hoje esse olhar de Jesus pudesse nos encontrar também. Quem sabe para a gente ter coragem de levantar e não acabar. Quem sabe para uma nova esperança tomar conta do nosso coração, para que a gente seja capaz de esperar a morte, que é justamente o momento da nossa transformação. Porque sabendo viver, nós certamente saberemos morrer. Hoje é o tempo. Hoje é a vida. A vida não foi ontem. O que foi ontem já não tem mais poder de decisão sobre nós. Pode até nos influenciar, mas não é decisivo mais, porque já foi, já acabou. Agora, hoje é o dia de ser olhado. Hoje é o dia de descobrir que ainda tem jeito. Hoje é o dia de decidir-se. De quem sabe buscar um afluente. Se você hoje é um rio que está muito sem água, se hoje você não tem muita água para chegar no destino final, busque os afluentes. Só podemos chegar ao final se a gente tem afluentes. Se Deus está ajudando aí através de outros, se outras pessoas estão entrando na nossa história, se a gente se segura um no outro, de fato, com responsabilidade, não para apontar o que foi de errado. Há quantos filhos, há quantos casamentos acabando, feito o rio amarelo? Sabe por quê? Porque falta água para fazer levar até o final. E águas são palavras que vão nos ajudando a vencer aos poucos, que vão nos ajudando a superar os obstáculos. Águas são palavras que muitas vezes são dadas e entregues sem nenhuma frase na boca, mas com olhares que nos animam a vencer o primeiro momento da história.
Bem-aventurados hoje aqueles que são capazes de buscar os seus afluentes, de buscar uma boa influência na vida, de superar este momento de dor, de superar esse momento de tristeza e de descobrir que nisso já há uma felicidade. E que hoje a vida pode ser nova para nós. Que hoje a vida pode acontecer de maneira bonita na nossa história. Porque Jesus está aqui. Jesus é a certeza de que nós ainda temos solução. Eu sei que muitas vezes a gente desiste da gente mesmo, né? Eu sei que muitas vezes a gente olha para ele e não tem jeito não. Esse bico está caído demais. Então não tem problema. Nasce outro. É só ter coragem de arrancá-lo. É melhor ser uma águia sem bico, mas sabendo que um outro está crescendo, de que ser uma águia com um bico que é grande, mas que não serve para nada. Se tem uma coisa que é difícil na vida, é a gente experimentar a misericórdia pelo lado dos fracos. Experimentar a misericórdia pelo lado dos fortes é ótimo. É muito bom dar conselho, é muito bom dar dinheiro para quem é pobre, é muito bom ajudar quem precisa. Isso é maravilhoso, é quase uma vaidade ser misericordioso. Quero ver é a gente descobrir a graça e a alegria de viver a misericórdia pelo lado do fraco. Quando eu tenho que assumir aqui nessa história, eu sou necessitado. É vergonhoso muitas vezes a gente abrir o coração e dizer: hoje quem precisa de ajuda sou eu, porque eu estou acabando. As minhas garras já não servem para nada senão para machucar. Não consigo apanhar nada de bom no mundo. Eu vou e tudo que eu pego é só carniça. Não consigo pegar nada vivo porque eu não tenho forças mais para retirar a vida. Não consigo mais me alimentar porque eu já não sou mais capaz de ter ali condições, habilidade. Aí a gente vive na carniça, a gente vive cultivando os mortos, a gente vive no passado, a gente vive na decepção e a gente não experimenta, não prova a beleza que há no outro lado. Sabe quando você se torna capaz de descobrir o avesso? Quando você olha um pano, fala: nossa, é engraçado, o pano do avesso ele é bonito também. Dá quase que para usar dos dois lados. Só que você precisa ver e descobrir a graça de olhar o avesso. Olhar a sua tristeza, por exemplo, do avesso. A tristeza do avesso é sempre uma alegria sendo preparada. O rompimento do avesso, precisou romper aquela relação que te fazia mal, que trazia dor, que trazia sofrimento. Você olha do avesso e você descobre: nossa, é a minha libertação. O sofrimento do rompimento é a minha libertação. Namorados e namoradas que estão aí se machucando há anos e anos e anos e não tem coragem de romper, não tem coragem de acabar. Amizades que às vezes estão nos destruindo, vícios que estão nos destruindo. Olha do avesso o sofrimento do rompimento e você descobre a sua libertação. Veja a humilhação pelo lado do avesso e você descobre a virtude. E aí sim, a gente vai se tornando sábios, porque a gente descobre que há um jeito diferente de enxergar o mundo. Há um jeito diferente de ver aquela mesma história, só que agora com os óculos de Jesus. Antes era desesperador, agora não, porque a gente olha com os óculos de Jesus. Antes era impossível amar aquela pessoa e agora, emprestando o coração de Jesus, se torna mais fácil. Antes era impossível perdoar, mas agora, emprestando o coração de Jesus, se torna mais fácil. Porque o coração de Jesus vai me mexendo, vai me transformando e eu vou me tornando diferente. Porque a transformação vai chegando em mim. Está enxergando mal? Não está sabendo ver a alegria na tristeza? Não está sabendo ver a vitória no treino, no sofrimento daqueles 5 minutos? Peça a Deus os óculos dele. Mas eu te achava tão feio antes. Engraçado, eu não suportava aquele seu jeito de falar. Agora com os óculos de Jesus eu te vejo diferente. Eu te via com tanto preconceito, meu Deus do céu. Eu te achava um homem vulgar. De repente eu coloco os olhos de Jesus e te enxergo de um jeito diferente. Eu não tinha a menor paciência com você. E agora, com os óculos de Jesus, eu te vejo de um jeito tão diferente. Parece que mudou. E às vezes está do mesmo jeito. O que mudou foi o seu jeito de enxergar. Olhe para suas mãos.
Mãos que tantas vezes trabalharam e mãos que tantas vezes ficaram paradas sem fazer nada. Essa é a nossa vida. E pense que nessas mãos Deus resolveu colocar a sua felicidade. O presente está aí, só que está embrulhado. É preciso ter coragem de abrir o pacote. E dentro dessa caixa, Deus colocou um par de óculos. Esse é o seu presente, para que você coloque hoje e possa enxergar um mundo diferente.